Muito bem, irmãos e irmãs, depois de termos comunhão com a mesa do Senhor, vamos também ter comunhão com a sua palavra, amém? Amém? É bom estarmos juntos, não é? Que bênção, que alegria muito grande, e esperamos que com o passar do tempo, mais e mais tempo e pessoas possam estar junto conosco. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, para lermos a partir do versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante. Estamos nesse tempo de missões, de conferência, de encontro, para falar sobre mostrar o Pai, mostrar a Deus, e que Deus se revele nessa noite, através da sua palavra, amém? Que seja assim em nome de Jesus. Vocês são o sal da terra, disse Jesus. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, disse Jesus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Que desafio essa palavra, não é? Simples, mas tão cortante, tão desafiadora. Que tipo de pessoa você é? Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que atrai? Você é uma pessoa que expulsa? Você é uma pessoa que agrega? Ou você é uma pessoa que espalha? Eu conheci uma mulher que ela era tão sincera que era difícil ficar perto dela. Era muito sincera. Uma crente em Jesus, valorosa, mas muito sincera. Doía às vezes a sinceridade. Às vezes expulsava e não atraía. Jesus está dizendo desta qualidade de gente que é relevante e que é brilhante. Relevante e brilhante. Sal da terra e luz do mundo. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Relevantes e brilhantes neste texto. Jesus está falando com os seus discípulos agora. Ele estava cuidando da multidão, ele estava curando a multidão, ele estava curando os enfermos, expulsando demônios, ele estava manifestando a glória do Pai na terra com o seu poder e autoridade, que lhe foi dada pelo Pai. Mas agora ele está nesse chamado Sermão do Monte, nessa coletânea de ensinamentos, e ele está falando aos discípulos. Ele está falando aos seus seguidores. Ele não está falando a estranhos, aqueles que desconhecem quem ele é, mas aqueles que já creram no seu nome e que estão andando com ele. É como se eu estivesse falando com vocês aqui, o pessoal lá de casa, e tivesse sentado aqui 2, 3 pessoas que fossem mais íntimas minhas, e eu virasse para eles e começasse a falar com eles. Deixasse a multidão para ensinar. E é isso que Jesus faz nos primeiros versículos. Quando ele olha para os discípulos e fala da qualidade deles, da natureza deles, de quem eles eram agora e quem eles deveriam ser agora. Jesus não está falando com a multidão, ele está falando com aqueles que eram seus discípulos que o acompanhavam. E essa é a ideia do evangelista Mateus quando escreve. Ele está escrevendo para uma igreja existente, para o período da década de 70 e 80, um período muito conturbado, muito difícil, não tão diferente do nosso,
Apesar que a igreja aqui não caiu, nesse período da pandemia, graças a Deus, né? As igrejas não caíram, mas muitas caíram sim, porque a perseguição também aumentou muito no mundo contra os cristãos. Igrejas foram queimadas, igrejas foram destruídas, cristãos foram mortos. Isso não é novo, isso é antigo e é ainda atual. Mas Jesus fala aqui, se você olhar, no versículo 11, ele diz do capítulo 5, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra você. E é esse desafio que Mateus está escrevendo para crentes que estão sofrendo perseguição, crentes que estão sendo levados a tribunais pagãos de Roma para serem condenados, muitos até à morte. Ele está dizendo, escrevo a vocês para que lembrem-se dos ensinamentos de Jesus e continuem firmes, relevantes e brilhantes. Porque o mundo jaz do maligno, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Sede relevantes e brilhantes. Esse é o tema. Se você quiser voltar, deve ter essa imagem aí. Pode deixar um pouquinho aí, relevantes e brilhantes. Esse é o desafio de Jesus, está nos versículos anteriores. Quando, do versículo do capítulo 5, versículo 3 até o 11, Jesus está falando sobre o fato de serem abençoados por serem discípulos de Jesus. Mas agora ele está falando da responsabilidade que esses discípulos têm dentro e fora das paredes da igreja. Talvez para a época, dentro e fora das paredes da sinagoga. Dentro e fora do conforto que às vezes nós criamos com a nosso ambiente de religiosidade, nosso conforto ou nosso modismo. O desafio para nós é sermos relevantes e brilhantes. E aproveitando a primeira palavra, vem o primeiro ensinamento para o nosso coração nessa noite. Nós somos chamados para termos uma presença relevante. Presença relevante. Você pode dizer isso comigo? Presença relevante. Ser sal da terra é ser relevante na terra, é ser relevante dentro e fora da igreja, é ser bênção dentro e fora da igreja. Dentro da igreja, comunhão, edificação, família de Deus. Fora missões, é mostrar o Pai através da nossa vida. Quando Jesus traz essa ideia, é porque o sal para aquela época era muito significativo. Não tínhamos freezer, nem refrigeradores. Hoje é muito mais fácil, não é? A gente guarda a carne lá no congelador, fica lá, ó, que benção. Só esperando aquele churrasco. Mas naquela época não tinha. Era moeda de troca também, era dinheiro. O sal também serve para dar sabor. Já imaginou uma comidinha gostosa sem sal? Ai, não dá, né? Você pode até colocar uma cebola e um alho, mas não fica a mesma coisa. Sal é muito importante. Então Jesus pega uma figura, uma metáfora, para mostrar quem a gente deve ser. Ele pega uma figura tão comum à época e tão comum para nós ainda hoje, o sal, esse elemento químico tão importante, para dizer quem a gente deve ser. E por que a gente deve ser e como que isso acontece na nossa vida? O sal é importante para o organismo, nós sabemos disso. Também precisamos pensar no sal com moderação, assim como o crente tem que ser moderado. O crente tem que ser sábio. Tem gente que é exagerado demais. Com moderação, ser sal. Se você põe demais, não dá para comer. Fica ruim, fica intragável. Primeira vez que eu já estava namorando e chamei a Juliana para ir jantar, eu fiz um jantar para ela na minha casa. Né, amor? Fiz uma lasanha, Wagner. Botei uma vela na mesa, coloquei uma beca. A molecada leva para o McDonald's hoje, é um negócio de louco. Preparei, minha irmã ajudou. Imagina se eu salgo a comida.
Acho que ela ia comer, mas ia fingir que estava bom. Se põe demais salga, fica ruim. Acho que eu conquistei ela depois daquele dia. Mas a gente precisa olhar essa figura e entender que, além da figura, porque se a gente põe sal demais numa comida, ela fica ruim. Mas cristão demais na sociedade não é ruim. Gente de Deus da sociedade não é ruim. Então, é importante entender o que significa esse sal. O sal tem a ver com a nova natureza que Deus nos dá em Cristo Jesus. Tem a ver com a nova criação que Ele faz em nossa vida. Paulo diz aos Efésios, você é nova criatura, não porque você é bom, mas porque Cristo agora habita em você. Aleluia. Cristo habita em você agora, você é uma nova pessoa, novos valores, você não é mais treva, você é luz, por isso você é sal. Não é porque você detém habilidades ou qualidades ou capacidades que te fazem ser uma pessoa relevantíssima. Essas coisas podem te ajudar muito, mas você é sal porque você é nova criação em Jesus. É isso que Jesus está dizendo, por minha causa, vocês agora são o sal da terra. Porque eu habito em vocês, a minha natureza habita em vocês, vocês vão salgar a terra. Vocês vão salgar a Judéia, vocês vão salgar Jerusalém, vocês vão salgar Samaria, vocês vão salgar o fim do mundo, todinho, os confins da terra, como a Bíblia chama. Essa é a ideia que nós precisamos ter. Pessoas, pastor Evandro destacou isso aqui, pessoas estão salgando há décadas este lugar, com a presença de Cristo, com a manifestação da nova pessoa em Cristo Jesus. Esse desafio que nós temos, porque Jesus vem ensinando sobre ser sensível, sobre ser manso, pacificador, ter fome e sede de justiça. Só você olhar os versos anteriores, ele vem ensinando como este discípulo deve agir agora nele. Então ele chega e para e diz, vocês são o sal da terra. Que coisa desafiadora, não é? Linda e desafiadora. Porque somos chamados para ter uma presença relevante. Não importa a sua idade. Eu me lembro que ali nós com 16 anos, 17 anos, íamos para as praças, íamos para as universidades, íamos para escolas, íamos na frente de cemitério, evangelizar e falar da salvação que havia em Jesus, que há em Jesus. Não importa a sua idade. Não importa o momento da sua vida, você foi chamado para ser sal da terra. E a igreja não é sal no saleiro, ou seja, a igreja não é sal aqui dentro. A igreja é sal lá fora. Que você pega o saleiro, você tira o sal de dentro. Você salga alguma coisa, você dá sabor a alguma coisa. E a igreja é sal quando está fora e é chacoalhada por Deus, e é permitido a natureza de Cristo cair, atingir, alcançar, influenciar, impactar a sociedade lá fora, os valores do mundo. Somos desafiados a ser sal fora do saleiro, fora da igreja. A igreja não influencia no mundo isolando-se dele. Mas a igreja influencia entrando em contato com ele, mas sendo diferente dele. Você está em contato, mas você é diferente. Seu valor é diferente. Você é um jovem que inicia um relacionamento e se mantém puro para honrar a Deus e aos seus pais. Conversava esses dias com um casal e que os filhos acabaram antecipando o que deveria ser tão esplêndido para o casamento, e a tristeza no coração da mãe. Você honra a Deus sendo diferente, e quando o mundo diz, vai, faz, porque é normal, você diz, não, isso não honra ao meu Deus e nem aos meus pais. Esses são desafios
que nós temos diante de nós de sermos diferentes. A Bíblia diz do risco e do perigo da amizade com o mundo. Mas nós estamos no mundo, nós não fomos tirados do mundo. Aí Jesus diz: eu vou capacitar a vocês a influenciar e a ser relevante no mundo. Ele não chama a gente de sal à toa. Ele não usa este elemento químico tão importante, tão necessário, inclusive para o nosso organismo, à toa. Nós somos sal da terra, amém? Somos sal da terra. Mas se nós não vivemos esses valores, nós perdemos a relevância. E aí o texto é claro, para nada serve, a não ser pisado pelos homens. E Deus é desonrado, Deus é envergonhado. E Deus sente, e Ele então se entristece. Eu e você temos uma missão extraordinária. Pastor, quando eu vou ser relevante? Quando eu posso ser relevante? Agora que eu estou ouvindo isso, eu quero. A necessidade vai dizer. Deus vai preparar o momento de você ser relevante. Às vezes Deus coloca situações na nossa mão, ou Ele apresenta diante de nós. Nós temos duas escolhas: ou nós vamos influenciar, nós vamos ser relevantes, ou nós vamos não fazer nada, não dizer nada, não se envolver com nada, não sentir nada. E nós não somos chamados para isso. O nosso Senhor nos ensinou a ter compaixão, a sofrer com, a chorar com. O nosso Senhor ensinou a gente a ser diferente. Por isso Ele está dizendo, nos ensinando, e essa talvez seja uma resposta, a necessidade vai dizer, Deus vai dar oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há um mês atrás, uma prima minha me ligou, lá de Sorocaba, Fernanda, e ela disse: prima, eu estou te ligando porque eu sei que você é pastor, e o que eu quero dizer para você, eu queria dizer para um pastor. Eu falei: bom, tudo bem, pode falar. Ela falou: eu estou com câncer, é muito grave, e eu não quero que ninguém saiba. Que situação, né? Falei: nem minha irmã? Não, nem sua irmã. Eu falei: tá bom, é como pastor você está falando? É, então tá bom, então você tem o direito da minha ética. Mas eu falei para ela: você deveria falar com a sua família. E ela falou com a mãe dela, minha tia. Ela faleceu ontem, um mês, não aguentou o tratamento. Mas durante todo esse tempo, nós oramos juntos. Durante todo esse tempo, nós pudemos caminhar, fortalecer, em oração ela. Eu orava com ela pelo telefone, eu falava com ela. Percebe que Deus dá uma oportunidade. Talvez você e eu devemos acordar de manhã. E tem um livro do Benny Hinn que falava bom dia Espírito Santo, né? Muitos crentes começaram a falar todo dia bom dia Espírito Santo, depois que leram esse livro. Mas você deveria dizer: Senhor, eu quero ser relevante hoje, eu quero ser sal da terra, me dê uma oportunidade para eu ser sal. Talvez você tenha um amigo adolescente que está querendo se matar, você pode ser sal na vida dele. Ontem um menino tirou a própria vida. Talvez você saiba, você é crente, você olha e diz: isso aí ele é doente mesmo das emoções. E você nem ora por ele, você nem repreende Satanás, que é o Deus da morte, que veio matar, roubar e destruir. E você não profetiza a vida que há em Jesus, que é o Deus da vida e da vida em abundância. Nós precisamos estar atentos e perguntar: Senhor, aonde o Senhor quer me usar como sal, como relevante? Essa semana, hoje, esse dia. E nós precisamos entender isso diante de Deus. Muitas ações, muitas coisas aconteceram diante das necessidades. Diante de oportunidades que Deus deu. Jesus está dizendo, aliás, Mateus está escrevendo esses ensinos de Jesus para irmãos que estão vivendo uma situação difíceis, que se falarem Jesus, eles são condenados. Mas ele está dizendo: vocês são o sal da terra, é nesse lugar que vocês vão fazer a diferença.
É ou não é uma palavra simples e ao mesmo tempo faca, cortante, não é? Ela é. Nós cantamos aqui, eu que eu estava pensando aqui, desculpa que eu fiz uns 5 minutos aqui. Sabe quando dá aquele, que segunda-feira, quando eu ajoelhei no escritório pedindo uma palavra para Deus, Deus deu essa palavra. Eu estava pensando em outra coisa. Deus deu essa palavra. Então eu creio que Deus quer falar através dela. Somos teus pés andando em toda parte. Você entende isso? Que você é isso? Você é o sal. Você carrega a natureza de Cristo. Aonde você está, nós somos pequenos Cristos, né? Andando por aí, né? Aonde você está? Somos pequenos Cristos, manifestando a presença dEle. Somos tuas mãos, curando e abençoando, orando por pessoas, liberando bênçãos. Somos os seus olhos, procurando, tentando descobrir aonde que está alguém que eu possa ser relevante, que eu possa ter uma presença relevante. Somos a tua boca a proclamar o reino de Deus. Hoje de manhã, na hora que acabou o culto, o irmão encontrou lá embaixo e falou: pastor, eu sou daqueles que falam mesmo, hein? Fale a tempo e a fora de tempo. Não tem problema falar, mas deixa Deus dar a oportunidade. Você sabe por quê? Porque a agenda não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz. E são as necessidades que fazem a agenda. Às vezes a gente tem todo um pacote pronto para dizer, para ensinar, para falar, para dar a direção. Mas o Espírito Santo não está agindo ainda naquela pessoa. Deixa Deus preparar, Deus vai preparar. Seja também proativo, vá diante da... Somos os teus olhos à procura de quem está precisando da tua presença. Esse é o desafio. O desafio é pregar essa palavra em pouco tempo. Segunda lição, pode colocar lá para nós, uma presença visível. Olha só o versículo 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. O sal age sem aparecer, não é? A gente só sente, não é verdade? A luz não, a luz brilha. Eu não combinei aqui, né, Paulo? Senão nós podíamos apagar a luz e voltar de novo, só para a gente ver, né? Ia dar um impacto especial. A luz brilha, luz guia, luz clareia, luz revela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz, luz para me dar direção. Luz para me ajudar a entender a tua vontade e o teu propósito. Luz, se o sal é interno, a luz é externa. Agora Jesus está dizendo assim: vocês vão brilhar. Por isso o nosso tema é relevantes e brilhantes. Nós somos chamados para ter uma presença visível, manifestar. Luz, nós sabemos a importância da luz, não é? Em tantos aspectos da vida humana e também da natureza. A importância da luz, a importância desta luz que não é natural, é artificial. A importância da luz natural na nossa vida, com a vitamina D e tantas outras coisas que não é a minha área, então não vou nem arriscar aqui. Aí que os médicos depois ficam bravos comigo e falam: pastor, não é bem assim. Mas a gente sabe da importância, também com moderação. Crente não foi feito para ser como um farolete, ficar tentando achar o pecado na vida do outro. Mas às vezes nós vamos ser como Silibri. Nós vamos botar luz onde há trevas. Nós vamos manifestar Jesus aonde há trevas. Da mesma forma, a figura que Jesus usa aqui não tem a ver com uma luz pessoal, um brilho pessoal. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses dias na internet eu vi uma coisa muito interessante e muito chocante também. Não é brilhar Jesus. A pessoa você deve ter visto também. A pessoa está entregando uma cesta básica e tirando uma selfie. Quem está brilhando? Quem deve brilhar? Quem está brilhando nessa situação? A ação é boa, a ação é até necessária nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo isso aqui na igreja, distribuindo centenas de cestas básicas. Mas quem está brilhando nessa selfie?
não é a ação, é quem está fazendo a ação. Sabe o que significa a luz? Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo, vocês vão refletir, vão brilhar quem eu sou. A minha glória vai brilhar através da vida de vocês. Assim como o sal representa a natureza do discípulo, quem ele é, nova criatura, nova pessoa, de Deus, com os valores do reino, os valores de Jesus, da palavra de Deus, assim também a luz. Vocês vão refletir a minha glória. Vocês vão brilhar quem eu sou. Que desafio, irmãos. Que desafio esse. Nós somos como um luzeiro, né? Paulo chama, vocês são o luzeiro do mundo, em Filipenses. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Esse é o grande desafio para nós. Aí ele fala, olha, não, assim como vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída em cima de um monte. Não é a ideia de esconder. Se já fez lá é para aparecer. Assim também o candelabro, ou ele usa a palavra aqui da candeia, esse pequeno objeto que põe óleo e aí acende uma luz, não é para ficar debaixo de um móvel, mas é para ficar em cima, para iluminar toda a casa. Mas olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Porque nós não somos um instrumento de iluminação com objeto para iluminar um lugar. Nós somos chamados para iluminar vidas e pessoas para a glória de Jesus, com a glória de Jesus. E olha só o que Marcos e que Jesus está dizendo. Ao contrário, versículo 15, ao colocá-la no lugar apropriado, assim ilumina a todos os que estão na casa, não a casa, mas quem está na casa. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João disse, eu testifico aquele que veio, a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Jesus é a luz do mundo e Ele nos ilumina para termos a vida eterna e não a condenação eterna. Jesus veio para salvar o mundo e não condená-lo. E este é o mesmo desafio que temos, de sermos jogados ao mundo, empurrados ao mundo. Jesus disse em João aos seus discípulos, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora ele diz assim, Pai, assim como o Senhor me enviou, ainda no Evangelho de João, eu os envio ao mundo. Percebe? A nossa tarefa é sermos relevantes aqui dentro, sim. Bênção um na vida do outro. É assim que a gente é relevante, é assim que a gente brilha, tendo o mútuo desejo de ser bênção um na vida do outro, de querer abençoar, de querer contribuir, de edificar, de crescer junto. Mas nós temos uma tarefa tremenda lá fora, de sermos sal da terra e luz do mundo. Isso tem a ver com aquilo que nós somos em Jesus. O sal e a luz tem a ver com aquilo que Ele fez em nós e agora o que Ele faz a partir de nós. Primeiro Ele nos salva, Ele muda a nossa história, muda a nossa vida, nos dá vida nova. E agora Ele diz assim, eu quero te usar e você vai brilhar a minha luz. Não falei que essa palavra ela é simples? Como a gente brincava lá atrás, né, Renato? Quando a gente era bastante jovem, ascareia, né? Deus quer ascarear, Deus quer brincar. Deus não quer brincar com a gente, Deus quer que a gente seja servo dEle, sal da terra e luz do mundo, não importa onde a gente está. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações, porque são necessárias. Quando Jesus brilha através da nossa vida? Quando a gente diz, Senhor, Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida, e a gente jovem, adolescente, adulto, mais idoso, a gente diz, o Senhor tem o governo na minha vida. Jesus brilha. Jesus brilha. Quando um casal, quando pais, quando filhos oram juntos, Jesus brilha. Porque Ele diz assim, eu estou ali, eu estou ali.
Quando somos gentis, Jesus brilha. Há tantas situações, né? A gente pode ser gentil, né? O trânsito é uma delas, né? Ou você é daqueles que, se tivesse uma luva de boxe na frente do carro, você... Pum. Esse dia atrás, eu e a Juliana fomos passear, e eu parei umas 4, 5 vezes para a pessoa passar. Ela falou, nossa, você está gentil hoje, hein? Eu coloquei isso aqui porque eu me lembrei disso. E é de fato. Porque tem tanta gente nervosa, tanta gente morrendo por tanta pouca coisa. A gente tem que pelo menos brilhar aquele a quem habita em nós. A começar em nós, como diria aquela velha canção. Quando evangelizamos, quando oramos, como contribuímos, nós estamos no meio de missões. Todos esses 3 elementos são muito importantes e práticos da vida missionária. Orar, contribuir e ir também, e fazer missões. Nós estamos falando sobre isso. Quando nós usamos as redes sociais com sabedoria. E aí aqui não é nem jovem, nem adulto, nem velho. Porque tem muito idoso, ou os irmãos mais experientes, que entraram nas redes sociais há um pouco tempo, talvez, 6, 7 anos, e são poderosos. E talvez também nem sempre tão sábios. Irmãos, nós estamos numa época tão difícil, tão polarizada, uma brigadaiada toda. Agora nós vamos passar por um tempo de eleição novamente. E às vezes os crentes se matam até na internet. Tão desafiador, não é? Nós vivemos um tempo tão difícil. Olha, eu quero dizer a você que você precisa ser luz do mundo nisso aí também. Luz do mundo. Antes de você colocar, antes de você compartilhar, antes de você clicar, seja a luz do mundo. Tanta fake news, tanta coisa ruim e mal indo para a rede social e afetando e atrapalhando até o mesmo nosso discernimento de sermos povo de Deus, santo, irrepreensíveis, sábios, que dão sabor e não trazem confusão. Esses dias eu vi assim: se você não é a favor do Bolsonaro, você não é meu amigo, você é meu inimigo, me exclui como seu amigo. Isso é mais para um soldado romano do que para um crente, que anda com a espada, uma espada sanguinária, né? Precisamos ter sabedoria. De manhã eu falei, eu quero falar novamente sobre isso. Teve um post também falando mal da igreja. Às vezes a pessoa está chateada, está meio revoltada, está meio rebelde também. E aí ela, colocou um post assim, falando mal da igreja. Aí os crentes foram lá e comentaram, é isso mesmo, é assim mesmo, papapá. É assim que nós vamos ser luz do mundo e nem sal da terra. Porque isso não desonra tanto a igreja, desonra quem é o Senhor da igreja, quem é Jesus. São coisas que não brilham, mas tiram o brilho, está entendendo? Tira o brilho. Mas quando uma célula se reúne de adolescentes e aquela aglomeração boa, não pode mais falar isso, né? Aquela aglomeração boa. Aquele distanciamento santo, com o uso de máscara. Está vendo, irmão? Isso aí faz parte da velha vida. A nova é diferente, né? Que coisa legal. Que coisa santa, que coisa abençoada. Quando a gente se reúne, Jesus está brilhando. Quando um jovem se mantém firme na universidade, apesar das pressões, quantos nós não acompanhamos na época do querigma, no trabalho que a gente tinha da BU, quantos jovens foram alcançados pela palavra de Deus, se mantiveram firmes, hoje são líderes, homens e mulheres do Senhor, que honraram a Deus. Essas coisas brilham. Quando você deixa Deus usar você no seu trabalho, com a sua vocação, com as coisas que você faz, você revela a glória de Jesus, você manifesta a glória de Jesus. Isso é tão legal quando você abençoa, quando sofremos com os que sofrem. Quando uma igreja brilha Jesus?
Quando ela é uma igreja que vive a palavra de Deus, o valor da palavra de Deus. Quando ela é uma igreja centrada em Cristo. Quando ela é uma igreja que se importa com as mazelas e com aquilo que o pecado causa na sociedade. Quando ela vai de encontro a necessidades. Por exemplo, projeto Betel Mão Amiga, que também é a Associação Mão Amiga. Começou aonde? Debaixo de uma árvore. Nos domingos pela manhã, entregando pão e um lanchinho para crianças. E hoje é um projeto que abençoa e causa impacto na vida de muitas famílias em situação de risco. É a igreja salgando, e enquanto salga e é relevante, ela está brilhando. A luz de Jesus, porque o Evangelho está chegando. Cristo está chegando, através das ações que são relevantes. Quando o Ubuntu entrega comida, aqui atrás para moradores de rua, dá dignidade, dá higiene, dá um banho, ainda que seja num período curto, Jesus está chegando, a glória dele está sendo manifesta, já tem frutos. Quando a igreja inclui os surdos e outros irmãos que são tão especiais, estamos sendo relevantes, queremos ser relevantes. Quando acontece aqui com as minhas princesas, que eu chamo elas de princesas, as minhas meninas, aqui da quinta-feira à tarde, que reúne aqui umas 60, 70 mulheres para o artesanato, que é uma terapia, que traz cura para a alma, para as emoções, mas nós também temos o culto, que a palavra de Cristo é revelada. Estamos sendo relevantes, estamos brilhando a luz, a alfabetização, tanta coisa boa, que daria para falar, não é? Vou deixar você é muito inteligente, pensa aí, quanta coisa boa Deus tem feito, e quanta coisa Deus quer usar você para fazer, na tua empresa, na vida dos seus funcionários, você como funcionário. Nós estamos vivendo uma geração muito rebelde, muito dura de coração, mas quando Jesus vem na nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele nos torna mansos, pacificadores, que têm sede e fome de justiça, que revelam quem Ele é, através daquilo que Ele mesmo é na nossa vida. E aí, como consequência desta prática, desta vivência diante de Deus com sinceridade, o que acontece? Versículo 16 diz assim, essa conjunção conclusiva diz assim, brilhe. A consequência de ser sal da terra e luz do mundo é brilhe. Brilhe aonde? Brilhe a luz de vocês. Quase que como um reflexo. Refletido, como um espelho. Refletido Cristo. Brilhe a luz de vocês diante das coisas. Não, das pessoas, dos homens. A igreja não é igreja no seu enclausuramento religioso, mas ela é igreja, vida na vida, uns dos outros, dentro e fora dela. É assim que tem que ser, é assim que fomos chamados para ser, e talvez esse seja o nosso grande desafio. E ele diz assim, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Por que ele diz o Pai de vocês? Porque ele está falando para judeus. Ele está dizendo, vocês sabem quem é o Pai de vocês? É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia foi escrita para aquele tempo. E o Espírito Santo hoje, ele aplica esta palavra santa de Deus para esse tempo chamado agora. E nos convida, a mim e a você, este grande desafio de sermos relevantes e brilhantes, aqui, agora, no tempo que nós estamos aqui. Porque a gente passa, o Evandro falou das gerações, quantos não estão mais entre nós, quantos eu conheci, já estou aqui há 26 anos, quantos eu conheci, e foram bênção na minha vida, mas não estão mais aqui agora, mas a luz continua brilhando, através das gerações, porque foi manifestada como relevância e uma brilhança, ou um brilho que fica, que vai brilhar na eternidade. Jesus diz, eu sou a luz dos homens, quem recebe a minha luz, tem vida, e é a vida eterna.
Esse é o grande desafio, irmãos. Jesus disse em João: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. Talvez você veja aqui hoje para ouvir alguma coisa que talvez o seu coração queria ouvir. Mas a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é essa: você é sal da terra e luz do mundo. E Deus vai te usar. Talvez você ache que Deus não vai te usar. Talvez você ache que Deus não tem muito para fazer. Mas Ele tem sim, porque Ele criou você com um propósito. O apóstolo Paulo diz este propósito: eu e você fomos criados para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. E é por isso que Mateus, aliás, termina este texto dizendo: e assim eles vão glorificar ao Pai de vocês que está no céu. Porque missões redunda em glória a Deus. Missões é feito para a glória de Deus. Missões não é para eu e você tirar uma selfie com aquele que está chorando do nosso lado recebendo a Cristo. Missões é para Deus ser feliz e se alegrar no seu trono de graça e de bondade. Porque mais um pecador está sendo salvo. Para a glória do Senhor. Quem foi sal na sua vida? Você consegue agora trazer à sua memória alguém que foi sal? E dizer assim: Deus, quero te louvar, porque essa pessoa foi relevante e influenciou a minha história. Nós somos, às vezes, ingratos, esquecemos da nossa história. Quem foi luz? Quem foi luz? Quem botou luz lá? Quando você estava em trevas, chegou como uma luz, às vezes até um cilibrizão de Jesus, igual que a polícia usa, né? Cilibri bem forte, assim, ó, tum! Você, Quem foi luz? Eu me lembro que o mês de outubro de 1994, eu não vou lembrar o dia, mas foi no começo de outubro de 1994, um homem, um irmão que era aqui da nossa igreja, ele e a sua esposa, me ligaram 9 vezes para me convidar para ir a um acampamento. Eu estava nas mais profundas trevas, que um jovem de 13, 14, 15 anos podia estar. Eu não vou falar quais são as profundas trevas agora, mas quem já conhece o meu testemunho sabe. E esse homem me ligou 9 vezes, e eu só aceitei na 9ª porque eu devia um favor para ele. Ele era muito amigo do meu pai, é o Roberto e a Altina, que eram membros aqui da nossa igreja. 9 vezes ele me ligou para me levar num acampamento, e eu nem de crente gostava. E quem me conhece sabia disso. 26 anos já se passaram. A luz brilhou, porque alguém resolveu ser instrumento da glória de Jesus e brilhar na vida de um menino que há pouco tempo tinha perdido o pai, estava perdido nas mais profundas trevas, e alguém olhou e falou assim: Jesus pode mudar a vida dele. Quem foi luz na sua vida? Ou quem você vai ser luz? Essa palavra é simples, mas é uma espada. Que áreas na sua vida Jesus precisa jogar luz para sarar, para curar, para mudar, para perdoar, para transformar, para santificar nessa noite? Jesus disse: você é o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Nós somos as únicas pessoas que têm a solução para o ser humano. Vou repetir isso. Nós somos as únicas pessoas que têm a solução para o ser humano. Nós só não dizemos que temos a solução. Viu como é sério isso? Nós somos as únicas pessoas que temos a solução para o ser humano. Não a nossa solução. A daquele a quem mudou a nossa história e se revela através de nós, que é Jesus Cristo. Nós só não falamos que a temos. Por isso que eu disse, essa palavra é simples, mas ela também é uma espada que corta a nossa vida. Porque nós somos chamados esse mês a mostrar o Pai. Aceita o desafio. Mostra o Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém, galeria? Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus,
Obrigado pela tua palavra, Deus. A tua palavra é santa, Senhor, e ela é poder do Senhor para a salvação. E o Senhor nos convida a sermos a tua palavra na prática. Porque quando o Senhor habita em nós, o Senhor nos dá uma nova vida, uma nova natureza. Mas quando o Senhor nos chama para ser luz do mundo, o Senhor fala da nossa tarefa pública, do nosso testemunho, da intimidade da vida que temos com o Senhor, vai transferir lá para fora. Mas não só para fora, também dentro da igreja. Senhor, nós queremos nessa noite receber a tua palavra e se alguém está nos ouvindo aqui, Senhor, que não está aqui também, talvez diz, será que eu sou a luz do mundo? Será que eu sou o sal da terra? Você só é o sal da terra e a luz do mundo para Jesus se você se render a Ele e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E nessa noite você pode dizer sim para Jesus, e nessa noite mesmo você vai brilhar para a glória dEle. Vai haver festa no céu, mas também vai haver festa na terra. Vai haver alegria no céu, porque mais uma vida se salvou das trevas. Mais uma vida vai ser relevante, vai ser sal da terra e luz do mundo, de Jesus. Então diga sim para Jesus nessa noite, e deixa Ele fazer uma obra maravilhosa na sua vida. É uma obra que a gente às vezes não vai nem sentir, ou nem vai ver, mas é uma obra poderosa que Ele faz na nossa vida. E Senhor, nós que já amamos e cremos no Senhor, que ouvimos a Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a sermos como o Senhor quer que sejamos, sal da terra e luz do mundo. Trabalha em nós, Senhor, ajuda-nos, tira de nós todo medo, tira de nós, ó Deus, toda apreensão, tira de nós, ó Deus, toda voz maligna que diz que nós não podemos e nem sabemos como fazer, porque isso faz parte da nossa natureza, faz parte de quem somos em Cristo, e não daquilo que podemos fazer, ou temos a habilidade para fazer. Senhor, nesta semana, nos dê a oportunidade de sermos relevantes e brilhantes, nos dê a oportunidade, coloca pessoas, situações diante de nós, para sermos instrumento da Tua graça, para sermos instrumento do Teu amor, para sermos relevantes e brilhantes na vida de alguém, para manifestar a Tua glória e o Teu poder, como cantamos aqui, todo o poder pertence a Jesus. Manifesta o Teu poder na nossa vida também, Senhor, ilumina as nossas trevas, ilumina áreas da nossa vida que precisam nessa noite ser alcançadas pela Tua luz, pela Tua cura, pela transformação, pelo perdão, pela mudança, para que não sejamos amigos do mundo, mas que possamos nos preocupar com o mundo e influenciar o mundo. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos isso, porque a Tua palavra tem falado ao nosso coração nessa noite. Continua falando conosco, Espírito Santo de Deus. Ilumina a nossa mente com essa palavra, e que essa semana a gente possa, Senhor, experimentar coisas grandes que vêm do alto sobre a nossa vida, quando manifestaremos a Tua presença e a Tua glória na vida de alguém. Que seja assim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.